Shalom, igreja. Gostaria de compartilhar uma palavra, está em Números 13. Números 13, 26. Fico muito feliz de saber que o Espírito Santo é o dono deste culto, que o culto ainda é dele. Os louvores inicial alinhou com a palavra. O Eliel ministrou a metade da minha palavra. Eu virei para a cama e falei: meu Deus, o Eliel está ministrando a minha palavra inteira. Ela falou: ministra outra. Eu falei: não dá, porque Deus está falando a mesma coisa. E é muito bom saber que Deus tem cuidado de nós, amém? Números 13, 26, diz assim a palavra: vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a ele e a toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra, o qual nos enviastes. Na verdade, a terra onde também mana leite e mel. Eis os seus produtos, ou em algumas traduções, eis os seus frutos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grande. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez-se calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos e herdemos a terra. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Eu vou repetir essa última frase: em verdade temos capacidade de conquistar essa terra, amém? Este é o ano da colheita, amém? Quem aqui teve uma colheita extraordinária? E no começo do ano foi ministrado sobre a colheita. E eu lembro que eu ministrei essa palavra na primeira vez que eu ministrei, primeira ou segunda vez, sobre a colheita. Eu ministrei sobre os 12 espias. Moisés estava recebendo direções de Deus, e o Senhor fala: vai até a terra, que vocês vão dominar a terra. E ele envia 12 espias, o qual desses 12 espias ficam lá 40 dias olhando a terra, vendo a terra, vendo que tinha frutos, que manava leite e mel. A Bíblia vai relatar que eles traziam frutos num cacho, trazia cacho de uva, 2 homens, de tão grande que seria ali os frutos. Só que em algum momento, 10 dos espias começam a trazer notícias ruins. Começa a falar: a terra é boa, a terra tem frutos bons, a terra tem leite e mel, mas tem gigantes, tem dificuldade, as cidades são fortalecidas, as cidades são muito fortes. A gente nunca entrou numa terra assim. Até que no momento 2 homens com um espírito diferente falam: ei, para de falar. Se Deus prometeu que a terra é nossa, a terra já é nossa. Se Deus prometeu que nós vamos entrar, então nós vamos entrar na terra prometida. E aí no começo do ano, o que foi falado? Que este seria o pior ano da nossa vida, economicamente falando, no Brasil. Que esse seria um ano de dificuldade. Selic aumentou, taxas já aumentaram, juros aumentou, tem pouco crédito no mercado. E todo mundo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês estava apreensivo, falando: esse ano vai ser economicamente ruim, esse ano a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir crescer. O Brasil, o mundo inteiro lá fora estava falando isso. Mas havia uma igreja com um espírito diferente aqui na IAP Vila Matilde, que estava falando: aqueitar-vos. Se a economia está falando que está ruim, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos caminhando debaixo de uma palavra. Se Deus falou que este é o ano da colheita, então nós vamos colher. E amanhã nós vamos entrar no último mês do ano, em dezembro. E eu não sei o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas eu quero falar sobre a IAP Vila Matilde, sobre a igreja. Este foi o ano que a igreja mais avançou. Este foi o ano que a igreja mais cresceu. Este foi o ano que a igreja mais colheu. Começo do ano nós ganhamos um terreno lá na IAP Bahia. E o que aconteceu este ano? Nós construímos a nossa primeira base missionária. Eu disse a nossa primeira base missionária, porque tem mais. O projeto Nenhum Bebê Deixado para Trás avançou, cresceu, rompeu. Nós, como IAP Vila Matilde, estamos com o Instituto IAP Academy, tendo aulas de teologia. Nós agora estamos ajudando a questão dos órfãos. Nós estamos ajudando a questão, das pessoas de terceira idade que estão abandonadas. Nós já alugamos o primeiro prédio ali na esquina para fazer a escola, para fazer a IAP Teens, para fazer uma igreja para adolescentes. Então olha o tanto que a igreja cresceu, olha o tanto que a igreja rompeu, olha o tanto que a igreja
igreja avançou. Por quê? Porque havia uma igreja com um espírito diferente, falando: se esse é o ano da colheita, não importa se a esquerda está dizendo, não importa o que a direita está dizendo, não importa o que a economia está falando, nós temos uma palavra, e a palavra é colheita, colheita, colheita. Eu não sei vocês, queridos, mas este ano eu vendi 5 vezes mais do que nós vendemos ano passado. Este ano nós produzimos 5 vezes mais do que nós produzimos ano passado. Eu tenho colaboradores que ano passado vendeu um valor, e este ano ele vendeu 15 vezes mais do que ele vendeu. Pessoas nessa igreja não podiam engravidar, de repente geraram filho. Pessoas nessa igreja trocaram de carro. Pessoas nessa igreja compraram casas, compraram carro, estão avançando. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, querido, mas eu estou falando de você. Pessoas dessa igreja acharam que os familiares nunca iam pisar, e de repente os familiares foram para o encontro. De repente os familiares estão nessa casa. De repente os familiares estão recebendo a palavra. Você está entendendo o que Deus prometeu lá em janeiro, nos 12 dias? Você está tendo a resposta, você está vendo a resposta, você está vendo os frutos. Eu não sei você, mas este foi o ano que eu mais vi frutos da parte do Senhor. Este foi o ano que eu mais cresci, que eu mais avancei, porque cada palavra que é liberada no começo do ano, nós nos apegamos a essa palavra, seguimos firmes dessa palavra, avançando mediante a palavra, e de repente nós vivemos os frutos dessa palavra. Então é só você olhar para o lado, como o evangelista Eliel acabou de ministrar. Em novembro, até novembro ele não tinha colhido, mas eu estou vendo de perto, porque ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu sócio, e eu estou vendo que este foi o melhor mês da vida dele. Mas eu quero te falar algo, querido: se você ainda não colheu, não desista, porque ainda tem 30 dias. Se você ainda não colheu, não desista, porque ainda tem 30 dias. Porque a sua família ainda pode estar aqui. O que foi que Deus te prometeu? O louvor falou: nós vamos viver a totalidade da promessa. O que Deus te prometeu? Você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que pegar essa palavra. Mediante a promessa, mediante a palavra liberada, você tem 2 decisões a tomar. Ou você olha para o gigante, ou você olha para o problema, ou você olha para a situação, ou você olha para o Deus que te prometeu, que é maior do que qualquer gigante. Olha o tanto de gigante que nós vencemos. Olha o tanto de gigante que você venceu. Quem estava aqui desde o começo do ano, só pelo fato de você ainda estar aqui, você já é mais que vitorioso. Quem estava aqui, que chegou no meio do ano, quem chegou aqui agora no encontro, só pelo fato de você estar aqui hoje, nesse culto, nessa noite, você já vai fazer parte da grande colheita do Senhor. Você crê nisso? Quantas e quantas vezes eu ministrava sobre a minha família, sobre a minha família, sobre a minha família. Sexta-feira a minha família inteira estava na minha célula. Eu estava ministrando, chorando por gratidão ao Senhor, porque em 7 anos o cenário dizia que não, os problemas diziam que não, parece que não ia acontecer. Mas eu nunca acreditei no cenário, nunca acreditei no problema, nunca acreditei na atual situação que eu estou vendo. Porque o justo, ele não vive pela vista, o justo, ele caminha pela fé. E hoje a minha família está se achegando. 2 já foram para o encontro, minha irmã e meu cunhado. Meu irmão está aqui, meus amigos estão aqui. Aqueles que pareciam ser um impossível, aqueles que pareciam que Deus nunca ia alcançar, de repente nós estamos colhendo. E se Deus está fazendo na minha vida, que demorou 7 anos, Deus pode fazer na sua também, meu amigo. É só você acreditar, é só você profetizar, é só você liberar a palavra. Mediante o problema, mediante a luta, quando ele vem, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a nossa reação? No começo do ano falaram que ia ser o pior momento econômico do Brasil, mas foi liberado um altar, foi liberada uma palavra do altar que ia ser o ano da colheita. E eu falei: Senhor, eu não ando por aquilo que o país está vivendo, eu ando pela palavra que o Senhor liberou. E este ano eu desfrutei, eu colhi muito mais do que um dia eu pensei e imaginei, porque o Senhor, Ele é bom na minha e na sua vida. Ano que vem, ano de eleição, ano que vem, ano de política. Ano que vem talvez o Brasil vai falar que vai estar pior, mas ano que vem nós como igreja nós vamos estar avançando, porque a terra é nossa, porque nós vamos desfrutar, porque nós vamos avançar, porque nós vamos pegar o prédio do lado, porque você vai abrir empresa, porque você vai gerar filhos, porque você vai avançar, porque você vai crescer, porque você vai romper, porque você vai produzir. É isso que você tem que acreditar. O reino te está habilitando para que você possa avançar mediante esses dias. Quem está nos habilitando não é a IAP Vila Matilde, não é os pastores, não é os líderes. Quem está te habilitando a romper, a avançar e a produzir é o próprio Rei, é o próprio Senhor, é o próprio Deus, é o próprio Reino. Você crê nisso? Então 12 espias foram enviados,
E o nome dos 12 espias estão lá na Bíblia. Vai lá em Números 13, no começo, está falando o nome dos 12. Mas por que nós só lembramos de 10? Por que nós só lembramos de 2 e não recordamos o nome dos outros 10? Porque Deus não tem parte com aqueles que desistem. Porque Deus não tem parte daqueles que não persistem. Porque Deus não tem parte com aqueles que murmuram. Mas Deus se lembra, nós nos lembramos de Josué e Caleb. Porque Deus tem parte com aqueles que têm fé. Deus tem parte com aqueles que acreditam. Deus tem parte naqueles que perseveram. Deus tem parte naqueles que vão até o final. Ei, querido, só por você estar aqui, você está permanecendo, perseverando. Então Deus tem parte com você. E aí você vai começar a ver os frutos. O que eu quero te falar, não largue a toalha. Ah, chegou no final do ano, vou desistir. Não faça isso. Eu vou contar o último testemunho. Eu estou há 7 anos tentando emagrecer nessa casa. No primeiro dia do ano eu escrevo na minha carta. Eu faço uma carta profética no primeiro ano e eu abro no último dia do ano. E eu falo, eu vou perder 10 quilos. E eu só tenho ganhado cada vez mais. Mas esse ano eu falei, não, desse ano não passa. Esse ano eu vou emagrecer. E pela misericórdia de Deus eu emagreci 15 quilos. Mas por que eu quero falar? Por que esse ano foi diferente? Porque eu acreditei. Os outros 6 anos eu também prometi, mas eu não acreditei. Eu não fui para cima do problema, não resolvi. Este ano, então nós acreditamos, nós avançamos, nós rompemos, fizemos a nossa parte. E o que eu quero falar é que você ainda tem 30 dias. Você ainda tem 30 dias para acreditar, para fazer a sua parte e para ver o fruto. Querido, eu quero declarar que vai vir você e alguém da sua família com um cacho de uva tão grande. Vai vir você e alguém da sua família entrar na sua casa, entrar nessa igreja. O fruto vai ser tão grande que as pessoas vão lá e vão falar assim: meu Deus, o sonhador, meu Deus, aquele que acreditava, meu Deus, olha os frutos. E qual que é o fruto? Quem não podia gerar está engravidando. Aquele que era desprezado na sociedade, de repente se torna um excelente pai, um excelente marido, um excelente homem de Deus. Está sendo um grande empresário, está avançando, está crescendo em todas as áreas. De repente você está trocando de carro. Você tem que acreditar nisso, queridos. De repente você está comprando sua casa própria. De repente você entra no ministério, você abre uma célula, tem uma casa de paz. De repente. Por quê? Porque Deus liberou uma palavra, nós acreditamos, nós estamos debaixo dessa palavra. Nós temos um espírito diferente, como Josué e como Caleb. Se Deus prometeu que a terra é sua, a terra é sua. Qual que foi a promessa que Deus te fez? Qual que foi a promessa que Deus te fez, queridos? Se apegue nela, se apegue na promessa e você vai ver os frutos, amém? Este foi o ano que a igreja, eu digo igreja como nós, mais desfrutamos, mais avançamos, mais rompemos. Se você ainda não está vendo a promessa, se você ainda não está vendo o fruto, persevera, persiste, porque no último dia do ano Deus pode fazer como Ele fez ano passado e como Ele tem feito. Apenas continua acreditando, declarando, profetizando, e você vai ver a grande promessa se cumprindo na sua vida, amém? Então eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria que hoje você fizesse uma oferta de gratidão. Queria que hoje você dizimasse, você primiciasse, você ofertasse, mas com gratidão, com alegria. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos e fazer uma reflexão de tudo aquilo que Deus prometeu no começo do ano e tudo aquilo que Deus cumpriu neste ano. A gente está vivendo um tempo de aceleração. Eu digo a gente como igreja, nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Aquilo que nós planejamos na nossa planilha, aquilo que nós planejamos no nosso entendimento humano, nós estamos vivendo 10 vezes mais rápido do que um dia nós planejamos. Porque você não está se movendo somente na força do seu braço. Nós estamos nos movendo na palavra, na força do Senhor. E por isso nós estamos avançando de uma forma extraordinária, amém? Você crê nisso? Mas eu quero te falar algo, é só o começo. É só o começo. Deus foi muito bom porque Ele fez até aqui, mas é só o começo, porque Deus Ele vai fazer muito além daquilo que você pensa ou que você imagina. Só continua se entregando, honrando ao Senhor, sendo grata a Deus, permanecendo em Deus, permanecendo no reino, e você vai ver que no final sempre valerá a pena, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você fez. Tem pessoas que chegou este ano aqui na igreja, você tinha uma vida de perdição, só que através da cruz você foi liberto e hoje você não depende mais daquilo que você dependia. Se você está aqui, é o seu primeiro ano, Deus está mudando a sua vida, está mudando o seu caráter, Deus está te mudando de dentro para fora. Então esse é o maior desejo de Deus, e nós já temos que agradecer a Deus por isso. Talvez você ainda não cresceu, você ainda não rompeu, você ainda não prosperou como você queria, mas calma, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e nós vamos continuar avançando, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado.
obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e por tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Pai, no começo do ano nós recebemos uma palavra que este ano seria o ano da colheita, e nós estamos colhendo, nós estamos avançando, nós estamos, Senhor, crescendo. Senhor Jesus, nós já, Senhor, como igreja, estamos avançando de uma forma exponencial, mas nós queremos falar, Senhor, é só o começo, pode fazer, porque o coração da tua igreja é um coração totalmente grato, humilde e cristocêntrico. Então eu te peço, Pai, receba a nossa oferta como uma oferta de gratidão, receba nossos dízimos, receba nossas primícias, receba a nossa vida. Nós queremos te honrar com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos.